Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através da NET, BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores, tá certo? Você que está nos acompanhando aí pelo seu canal de televisão, a qualquer momento, eu quero ver de novo essa entrevista, a qualquer momento você pode entrar nas redes sociais da Câmara lá e procurar, através da própria fanpage da Câmara de Vereadores, procurar lá o programa que você quer assistir, tem o Fala Vereador, tem o TVL Comunidade, os programas que são exibidos, os jornais que são exibidos aqui pela grade de programação da sua TV Legislativa. Fala Vereador tem por objetivo discutir e debater temas com vereadores aqui da cidade de Blumenau. Mas e quando o vereador está pela primeira vez participando do Fala Vereador, está pela primeira vez assumindo uma cadeira aqui no Parlamento? Nós vamos conversar sim, vamos conhecer quem está assumindo, como é que é o trabalho, da onde veio, quem é essa representante do Poder Legislativo que está assumindo a cadeira ou esse representante. Então, hoje nós vamos falar com a Ângela Simão Remke. Ela está assumindo uma cadeira, suplente de vereador, está assumindo uma cadeira no lugar do vereador Marcelo Lanzarin, que está afastado, está prestando serviço como secretário de saúde aqui do município. Prazer tê-la conosco aqui no Fala Vereador, Ângela. Prazer é todo meu, Marcão. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho o prazer de conhecer a Ângela já há mais de 25 anos e conheço um pouquinho da sua história, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade de conhecer essa história da Ângela. A Ângela, por muitos anos, atuou e atua até hoje na área da educação e vamos conhecer um pouquinho mais da suplente de vereador Ângela Simão Remke. Quem é a Ângela? Nasceu aí de Blumenau mesmo, Ângela? A Ângela é uma pessoa simples, né? Uma pessoa que valoriza muito a família, valoriza muito a educação, né, no município. Sou blumenauense, nascida aqui. Toda a minha família é da cidade de Blumenau. Nasci, na verdade, e morei muitos anos no bairro da Velha, da Vila Nova. Ah, é? Aonde ali, Ângela? Quando eu nasci, na verdade, meus pais moravam na região da Velha, nas imediações aí da rua Humberto de Campos. Certo. Posteriormente, moramos na rua... agora não me lembro mais o nome certinho, mas moramos ali na região da Mariana Brunnemann. Desculpa, agora ali recordei. próximo ao Parque da Germânica? Exatamente. Ali atrás. Ali. Hoje, inclusive, ali é o Sítio Figueiras, né? O restaurante? Cheguei a morar nessa casa quando menina. Uhum. Posteriormente, por uma questão para minha mãe, né, que estava muito triste com o falecimento de uma das minhas irmãs, nós nos mudamos para o bairro da Garcia. Eu morei lá na rua Belo Horizonte, que foi uma experiência maravilhosa. Estudei lá no Celso Ramos, né, que na época ainda era o Colégio São José. Os seus pais faziam o quê? Como é o nome do pai e da mãe? O meu pai é o seu Simão, seu Ovir Simão. Ele é muito conhecido na comunidade, principalmente ali no bairro da Vila Nova. Meu pai e minha mãe, né, a mãe Catarina, sempre foram voluntários na comunidade, trabalharam muito pela comunidade de Blumenau, sim. Meu pai e minha mãe são católicos, né, muito frequentes na igreja. Minha mãe, inclusive, hoje é ministra da Eucaristia, mas naquela ocasião, mais para a nossa juventude, porque depois eu retornei aos 12 anos para a Vila Nova. Uhum. Então, ali, os meus pais foram um dos casais, né, a criar o movimento Lareira em Blumenau, né? Eles fizeram a lareira lá no Rio de Janeiro com outros tios meus, que é da família Zimmermann. Minha mãe é da família Zimmermann, na época muito conhecidos Zimmermanns também, né? Eram da metalúrgica Zimmermann. Uhum. E aí o pai e a mãe, então, com esses meus tios, fizeram esse primeiro encontro de casais lareira, até a convite de tios meus que moram no Rio, e trouxeram essa ideia. E não só isso, né? Meus pais sempre foram catequistas, meus pais sempre foram
também criaram uma escola de pais do Brasil, secção Blumenau, que durou mais de 40 anos, né? E eles que trouxeram o Movimento Lareira para cá? Eles que trouxeram o Movimento Lareira, junto com alguns outros tios meus, né? E até hoje ainda são convidados a estarem presentes quando tem os encontros de casais Lareira, meu pai e minha mãe levando a sua experiência, levando, né, a sua vontade, o seu desejo também de que os casais, né, valorizem as famílias, que se entendam, se compreendam. Você sabe que às vezes não é fácil, né? Eu própria hoje estou fazendo 47 anos de casada. Que bacana. Eu casei muito jovem, mas na graça de Deus, né, sempre foi um casamento muito feliz. Hoje a gente tem filhos também, né, 2 filhos casados, a Ana e o Carlos Eduardo, Ana Lígia e Carlos Eduardo. Então, esse valor da família, esse valor da instituição familiar, com seus percalços, né? Porque nem sempre tudo é tão fácil, nem sempre tudo é tão perfeito. E como a gente quer. Exatamente. E isso, a gente tem um pouco isso também das nossas famílias, né? Certo. Você tem irmãos? Eu tenho irmãos. Tenho essa irmã que faleceu muito menina, com 3 anos. E tenho mais 4 irmãos. Eu tenho o Sérgio e o Marcos, né? O Marcos Simão. E a Kátia e a Vera. E a Kátia e a Vera são gêmeas, né? Que nasceram pós esse falecimento da minha outra irmã, que era a Tânia. E os meus irmãos, uma das minhas irmãs, a Vera, também é educadora, é doutora em educação, estudou muito, né? Mas na graça de Deus todos conseguimos nos formar, né? Estamos... Que bacana. Então você teve uma passagem aí nessa região da Mariana Brunnemann, ali é bairro da Velha, né? E depois foi morar no bairro Garcia. Você estudou aonde ali no Garcia, no Celso Ramos, você falou? Anteriormente, exatamente, foi no Celso Ramos. Eu sou proveniente da escola pública. Certo. Todo o meu percurso formativo foi dentro da escola pública. Antes do Celso Ramos? Antes do Celso Ramos foi na escola Vitor Hering. Eu fui uma das primeiras alunas do Vitor Hering. Vitor Hering, que é uma escola estadual, ela foi inaugurada em julho e no próximo janeiro eu fui ingressa, né, como estudante do Vitor Hering. E logo em seguida, né, até pelo falecimento da minha irmã, que ficava muito próximo ali, na região do Cemitério da Velha, minha mãe sentia muito por isso. Aí a gente foi morar com a nossa avó. Nossa avó morava lá na rua Belo Horizonte e que nos acolheu. E foi um momento muito, muito bacana, porque o bairro do Garcia é um bairro acolhedor. Nós tínhamos ali a empresa Garcia, que era muito forte, né? Minha avó trabalhou na empresa Garcia e minha mãe era costureira. Meu pai trabalhava na Souza Cruz nessa época. Então eu vivia sempre entre muitos retalhos e muitos panos, porque a mãe costureira e a avó trazia, né, esses retalhos muitas vezes da empresa e era aquilo que a gente fazia, né, vivia. De 60, 70? 62, 63 por aí, né, porque eu sou de 59. Sim. E foi muito bom. Eu estudei no colégio São José. O Celso Ramos era o estadual à noite, mas o São José era durante o dia. E o São José era um colégio de freiras. E a irmã do Amparo era a minha primeira professora lá. E a gente nunca esquece, né? Como a dona Neuza, no primeiro ano escolar no Vitor Hering, a nossa querida diretora, dona Edis, né? Que é uma pessoa grandiosa. São marcas que ficam na gente, nessas nossas vivências, nessas experiências positivas dos primeiros anos escolares que vão, né, junto com a gente para o resto da vida. Ângela, mas você acabou casando cedo, né, com 16 anos, né? Como é que foi essa, aí estudando aquela coisa toda e com 16 anos resolveu casar? Como é que foi? Exatamente. O meu pai, ele era da Souza Cruz e naquela época, né, época de 70, 72 por aí, nós tínhamos muitas festinhas de garagem e a gente acabava indo, né? Não para namorar, mas para nos divertirmos, né? Para estarmos com as primas e nessa alegria. E num desses encontros que meu pai promoveu lá na Associação da Souza Cruz, eu encontrei o meu marido, que o meu marido era do bairro do Garcia. E o meu marido era estudante de engenharia na Universidade Federal
do Paraná. Ele já era, né, bem mais velho do que eu, ele tem 7 anos mais do que eu. E aí nós nos encontramos ali, mas o meu pai muito rigoroso, né, não permitia, então cuidava, né? E foi assim, um amor à primeira vista. Nos encontramos por uma coincidência, o casaco dele ficou na cadeira onde eu sentei e ele veio pegar o casaco e ali foi um encontro para sempre. Até hoje, né? Nós namoramos aí com quase 17 anos e eu me casei. Era uma época também que as meninas casavam cedo. Sim. E foi isso. E aí, onde veio o magistério na sua vida? A educação na sua vida? Eu fui assim, aquela menina que estudou, sempre estudei, tinha um sonho muito grande de fazer arquitetura, mas nem tudo são possibilidades na vida da gente. Minha mãe e meu pai era uma pessoa, um trabalhador, né? Na verdade assalariado, e não era um salário assim tão possível que nos desse muita chance de uma escola privada, ou se bem que nós tivemos ótimas escolas públicas aí. E minha mãe costureira, dona de casa. Então meu sonho era ser arquiteta, mas aqui em Blumenau não tinha arquitetura. Como fazer arquitetura? Eu teria que sair do município, estudar fora. E aí eu fui fazer educação artística, logo que me casei, né? Mas educação artística também não foi exatamente o meu encontro. Deixei a universidade por uns anos, me dediquei aos filhos, né? Que daí eu já tive logo na sequência, com 18 anos eu fui mãe, daí eu deixei o estudo e comecei a trabalhar com artesanato. Eu nunca parei de trabalhar. Desde os meus 12 anos eu já fazia artesanato para vender, para ajudar na renda doméstica, né? Na renda familiar. E sempre tinha aquele dinheirinho, né? Fazia cachorrinho de tecido, botava na sacola e saía de porta em porta vendendo, que é bem interessante. E isso me traz uma memória assim tão bonita, tão feliz. Foram momentos lindos. Depois fiz um curso. Meu marido teve que fazer uma viagem para o exterior a estudos, né? Ele é engenheiro civil. E ficou 3 meses morando na Áustria, e eu com a minha filha pequena voltei para a casa dos meus pais, porque naquele período a gente mais se comunicava por telegrama, né? E nem telefone a gente conseguia, era carta e telegrama. E aí nessa ocasião minha mãe oportunizou um curso de pintura em porcelana. E eu comecei a fazer aquele curso, me apaixonei, eu sempre tive muita habilidade, comecei a dar aula de pintura. E dei aula de pintura por muitos anos, sabe? Fiquei ali na pintura de porcelana, tive mais de 30 alunos, depois eu montei um ateliê, pintei para uma... Hoje nós temos o e-commerce, né? Sim. Na época nós tínhamos catálogos postais. Sim, sim, sim. E eu trabalhei com Ering-Post, hoje não tem mais, mas trabalhei muitos anos e vendi milhares de peças de porcelana. Até os meus 30 anos eu fiquei nesse movimento. Eu fui trabalhar com 30 anos, foi na ocasião da morte da minha avó, que eu estava pintando, e eu tive que pintar a noite toda para entregar uma encomenda, e isso me deixou muito triste, porque enquanto ela estava lá sendo né, velada, e ela era uma paixão na minha vida, eu ali pintando. E eu pensei, nossa, isso está demais, eu vou buscar um outro caminho para mim. Foi onde eu saí para trabalhar. E a minha entrada no serviço público foi no Centro Social Vila Nova, na época era da Saúde e Assistência Social. Certo. Fui ser diretora lá, já entrando assim, eu só tinha o 2º grau, porque eu havia abandonado a universidade. E ali foi uma entrada também maravilhosa, consegui fazer um trabalho perfeito, assim, as pessoas... eu sempre gostei de trabalhos envolvendo as pessoas, um trabalho de círculo, né? Ouvindo as pessoas, as sugestões e aplicando aquilo. Então, a gente vai aprendendo muito mais do que ensina ou muito mais do que faz. Esse aprendizado foi de uma riqueza enorme. Logo na sequência, a secretária, então, de Norá, me convidou para ir para a Secretaria de Educação, e a partir dali eu comecei a estudar. Fui fazer minha faculdade, fiz pedagogia na FURB, posteriormente fiz 2 pós-graduações, né? Uma já lá na Univale, em currículo e metodologia, e na medida em que eu ia estudando, eu também ia avançando. Eu já fazia formação de professores, ia me envolvendo, né, com a educação infantil e trabalhando duramente. Eu tenho mais de 4.000 horas de formação
continuada nas prefeituras, tanto de Blumenau quanto na região. Aqui em Blumenau nunca cobrei, sempre fiz de maneira voluntária, porque esse foi o meu aprimoramento. Enquanto eu fazia as formações, eu me desenvolvia. Exato. E posteriormente fiz o mestrado em educação, então isso também me levou para a universidade, voltei a dar aula, né, na universidade, dei aula na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na FURB também, na Univale, e fui colaboradora de muitas instituições, né, universitárias, em cursos de graduação e pós-graduação. E também transitei, né, Marcão, na área da educação privada, né? Tive a oportunidade de ter a tua escola. Isso. Né? E que foi uma riqueza, talvez uma das realizações mais significativas da minha carreira profissional, quando você consegue exatamente criar algo, né? Criei ali com as minhas sócias, que eram pessoas muito dinâmicas e tinham uma abertura de pensamento. Podemos trazer para Blumenau uma perspectiva diferenciada. Hoje a gente vê muito isso aqui na educação pública, né? Uma perspectiva de entender essa criança como protagonista, de que os movimentos da arte, das linguagens, né? Os estudantes que passaram pela minha escola a educar, com certeza se tornaram estudantes com uma vivência muito diferenciada. Até hoje eu os encontro e eu os percebo amigos, permaneceram, né? Juntos, e foi uma época maravilhosa da minha vida. Com certeza. Me diz uma coisa, e aonde surgiu a política em tudo isso? Eu quero que você responda no próximo bloco, pode ser? Pode. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com a Ângela Hanke, ela que é suplente vereadora, assumiu a cadeira aí deixada pelo vereador licenciado, né, Marcelo Lanzarin. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta em 1 minuto. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde usamos como cenário para este programa, a vereadora Ângela Simão Hanke. Ela que assumiu uma cadeira aí deixada pelo vereador Marcelo Lanzarin, que assumiu a Secretaria de Saúde aqui do município de Blumenau. Nesse primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história, né, da Ângela, né, e tem uma pergunta que fica, né, como ela acabou se envolvendo na política, né, porque ela sempre foi muito ligada aí à área da educação. E antes de falar da política partidária propriamente dita, Ângela, você há muitos anos trabalha na Secretaria Municipal de Educação, né? Isso. Então, naquela ocasião que eu fui já para a Secretaria de Educação, eu ainda não era concursada. Eu ainda era contratada, né? Pelo CLT, a gente colocava. Mas em 1989 nós tivemos o primeiro concurso público em Blumenau e eu participei desse concurso. Certo. Apesar de, naquela ocasião, ainda não ter nenhuma formação além, né, do 2º grau, eu me saí muito bem, eu tirei em 5º lugar. Isso foi, assim, talvez um grande incentivo para dar continuidade. E você vai se envolvendo, você vai se apaixonando. Eu fiquei na educação todos esses anos, tive a oportunidade de exercer vários papéis, né, de coordenação, de formadora. Fui coordenadora da formação continuada mesmo, né, durante alguns anos. Fui gerente de educação especial e, mais recentemente, diretora da educação infantil.
e agora eu estive como diretora-geral, que é um trabalho assim bastante consistente e dá uma visibilidade enorme, né? Então foram muitos anos e uma carreira sempre na educação, voltada para a formação desses profissionais, mas também para qualificar os processos, principalmente da educação infantil. Você vê, é uma coisa que puxa, né, Ângela? Lá do tempo que você fazia aquela arte, né? Já dava aula, né? Já passava isso para as pessoas, né? Como isso é inerente realmente. O magistério é uma paixão. Eu sou muito, mas muito orgulhosa por ser professora. Professora, para mim, é uma bênção na minha vida, né? Sempre foi, assim, um orgulho, não só para mim, como também para minha família. Minha família fica feliz com isso, também a minha irmã, né, como professora. E somos muito estudiosas, porque você não tem como você manter uma carreira, manter um trabalho dentro do magistério se você não está o tempo todo se aprimorando, o tempo todo estudando, né? Ô Ângela, e você começou na década de 90 na Secretaria de Educação? Sim, foi na década de 90, com esse concurso público, e me mantive desde lá sempre nessas funções, digamos assim, né? Fiz o meu concurso, passei o estágio probatório e depois só avançando. Também participei dos conselhos de educação, do Conselho de Alimentação Escolar, no momento ainda conselheira do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Tudo isso dá um know-how e uma visibilidade, né? Para qualificar os processos da educação. Ângela, e a política? Como surgiu a política partidária na sua vida? Quando você está no executivo, você fica muito próximo das políticas públicas e desse mecanismo, né, de fazer política, e inclusive política partidária. Eu nunca tinha me inscrito nem me envolvido. Eu sou uma política entrei na política muito recentemente. No entanto, eu tenho uma veia, né, política. Meu pai sempre foi uma pessoa que se envolveu muito com a política, foi candidato a vereador 3 vezes, e talvez por essa razão, né, dele não ter conseguido na época, apesar de ter feito muitos bons votos, mas por legendas acabou não entrando, talvez eu tivesse ficado mais reticente em entrar na política, porque não é fácil, né? Você passar por uma campanha, a família cria um desgaste na família. Envolvido. Toda a família é envolvida, né? Toda a família é envolvida, você tem um desgaste financeiro, um desgaste também no sentido de... Emocional também. Sua vida, né? E não foi uma experiência muito boa para minha mãe, principalmente, e para minha família, por não ter tido esse êxito. Então, foi sempre assim uma dificuldade tomar essa decisão. Mas agora, com o governo Mário, eu me aproximei muito, né, do momento. A professora Patrícia Líderes, quando me convidou para esta cadeira de diretora-geral, foi assim uma honra para mim. E por ter me aproximado e ter aprovado muito, né, essa forma de governo hoje, Mário e Maria, eu realmente me senti à vontade em ingressar na política. Ali é que eu fui realmente, né, me inscrever num partido, fazer parte de um partido. O Podemos, para mim, é um partido do qual eu me identifico muito. É um partido que tem um grande número de mulheres à sua frente, inclusive a presidenta nacional a Renata Abreu, é uma mulher. Então há uma identidade. Me senti um pouco mais à vontade, pedi permissão para minha mãe, e a minha mãe disse: minha filha, se é o teu desejo, vai, a mãe vai te apoiar. E o meu pai também me apoiou muito. E foi bom para ele também, porque assim ele pôde revisitar uma história do passado e agora uma história de sucesso, né? Afinal, ele esteve aqui na minha posse e foi maravilhoso poder compartilhar. E qual é o trabalho que você pretende fazer aqui agora no Legislativo? Quais são suas ideias, enfim? Bem, ser vereadora eu acho que é uma grande responsabilidade. Eu sempre tenho dito que a escuta, né, a comunidade, você entra nessa Casa Legislativa pelos votos. E eu entrei por 750 votos, mas a gente precisa ter clareza que você trabalha para toda a cidade de Blumenau, para todos os eleitores. Meu foco é a educação, sim, mas a educação ela é sempre muito
envolta, né, de outros aspectos da saúde, da assistência, da cultura, do lazer. Penso que Blumenau tem muito, né, a desenvolver nessas áreas de oportunidades ao jovem, né, para o seu primeiro emprego, oportunidades também culturais, que a gente vê uma expansão, mas ainda há muito a expandir. Creio que isso é um trabalho que possa ser bem desenvolvido para que lá na instituição escolar, os nossos estudantes, né, para além da escola, para além desses muros, possam cada vez mais ter oportunidades de desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social. Então, creio que isso tudo é um mote, né, de situações que tem uma larga, né, um largo espaço, um grande espaço ainda para debate e para qualificar. Ângela, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história aqui no programa Fala Vereador e dizer que esse espaço é aberto aqui a todos os parlamentares e está sempre à sua disposição, né? Você estava falando, eu não falei dos meus netos ainda, não falei dos meus filhos, mas o espaço está aberto aí e conte sempre com a gente. Tá bom, eu agradeço muito e voltando então a dizer, né, que eu estou muito orgulhosa de estar aqui, estou muito feliz, muito agradecida, quero corresponder à expectativa das pessoas que acreditaram, né, na minha pessoa e dizer que eu sou uma avó também muito orgulhosa e os meus netos, a Carolina, a Gabriela, o Bernardo e o Guilherme, têm muito orgulho dessa avó aqui. Então é isso, Marcos, eu agradeço a oportunidade e com certeza a gente vai poder, né, mostrar o nosso trabalho ao longo desse tempo aqui. Obrigada. Sucesso na caminhada e conte sempre com a gente aqui da TVL. Obrigada. Tá certo. Ângela Simão Henrique foi a entrevistada de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.